Hoje eu quero te fazer uma pergunta simples. Simples, mas que pesa, que mexe, que incomoda. Qual é a sua desculpa? Antes de responder, respira, porque muitas vezes a gente se acostuma a explicar por que os nossos sonhos não acontecem. A gente acostuma a encontrar várias desculpas para não conseguir o que tanto sonhamos. A gente diz que falta tempo, falta energia, falta sorte, falta apoio. Mas aí observa pessoas que passaram por dores que você nem imagina, gente que enfrentou perdas, traumas, quedas profundas, falta de oportunidade, gente que o mundo tentou calar, diminuir, desacreditar, gente que foi subestimada a vida inteira e mesmo assim continuou. E a pergunta volta ainda mais forte: qual é a sua desculpa? Tem pessoas que cresceram ouvindo "você não vai conseguir". Pessoas que carregaram rejeição, críticas, comparação, limitações impostas por outros, limitações impostas pelo tempo imprevisto. Pessoas que precisaram se reinventar quando tudo parecia desabar. Elas não venceram porque era fácil. Venceram porque simplesmente não aceitaram parar, não aceitaram desistir. Enquanto muitos desistem na primeira dificuldade, alguns acordam todos os dias com um propósito claro: provar que nada supera a vontade de viver. Quando você vê alguém enfrentando desafios reais, não os dramas que são criados na cabeça, imaginários, você percebe que coragem não nasce pronta. Coragem se constrói, se repete, se treina. Quando o caminho fecha, a mente cria outro. Quando dizem "não dá", nasce o "vou tentar". E isso não significa que você precisa ignorar seus medos, a sua dor, mas precisa entender uma verdade simples. Existe gente que daria tudo pela chance que você tem hoje, pela oportunidade que está nas suas mãos, pelo hoje que você muitas vezes trata como se fosse comum. Enquanto você reclama, tem gente recomeçando do zero. Enquanto você hesita, tem gente lutando para manter o mínimo. Enquanto você inventa desculpas, tem gente se movendo, mesmo cansada, mesmo na dor. Então me diz, de verdade, qual é a sua desculpa? Tá cansado? Eles também. E continuam. Tá difícil? Para eles é difícil todos os dias e continuam. Tá demorando? Tem gente que precisou recomeçar inúmeras vezes e continuou. Existem pessoas que já precisaram reconstruir a própria vida do zero, reaprender a confiar, reaprender a sentir, reaprender a viver depois de perder tudo. E mesmo assim, escolheram não desistir. Porque existe algo mais forte do que a dor, o propósito, mais forte que o medo, a vontade de tentar, mais forte que qualquer obstáculo, a decisão de não parar. E ela está na sua mente, dentro de você. Quando você entende isso, tudo muda, porque você percebe que não precisa de condições perfeitas, não precisa que todos acreditem, não precisa esperar o momento certo para tudo. Você só precisa de uma coisa: começar e continuar. Mesmo com medo, mesmo devagar, mesmo sem saber ao certo como vai ser. E acredite, alguém já começou com muito menos do que você tem hoje. Alguém já venceu com muito menos oportunidades que as suas. Alguém já se superou quando ninguém acreditava. Então, toda vez que pensar em desistir, lembra, tem gente que faria história com as oportunidades que você desperdiça. Tem gente que daria tudo por um hoje igual ao seu. E mesmo sem ter tudo, elas lutam e vencem. Não porque são especiais, não porque são super-heróis, mas porque escolheram ser fortes. Escolheram levantar, escolheram acreditar, escolheram ser mais forte que a dor. E você? O que você escolhe hoje? Porque a pergunta continua ali, te encarando por dentro. Qual é a sua desculpa?
Pensa bem antes de responder, porque a vida está passando, os dias estão correndo e cada segundo que você perde reclamando, alguém lá fora está usando para se tornar mais forte. Você não precisa ser o melhor, só precisa ser alguém que não desiste facilmente, alguém que dá um passo a mais, alguém que insiste, mesmo quando tudo parece contra. Porque no fim, não é sobre vencer o mundo, não é sobre provar tudo para todos, é sobre vencer você mesmo. É sobre provar para você mesmo que você é capaz. E quando você vencer, quando olhar para trás e perceber que continuou mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo com medo, você vai entender. O impossível nunca foi o problema. As desculpas é que eram. E agora vem a parte mais importante. Da próxima vez que o desânimo bater, quando a fraqueza doer, quando a mente começar a inventar motivos para parar, quando vir a vontade forte de se vitimizar, simplesmente experimente continuar, sem reclamar, sem dramatizar, sem buscar atalhos, sem vitimizar. Apenas continue, mantenha o passo, respire fundo e faça o que precisa ser feito. Mesmo cansado, mesmo irritado, mesmo sem vontade, porque é nesse momento, nesse exato momento, em que tudo diz desista, que você descobre a sensação que poucos conhecem, a sensação de ser um vencedor, de vencer os próprios medos, as próprias desculpas e finalmente perceber que você é capaz. Mude sua atitude, mude a sua mente. Até a próxima.